Olá, nós vamos dar continuidade ao nosso assunto sobre os concílios. Nós já falamos do concílio de Nicéia, 325. Falamos também sobre o concílio de Constantinopla, em 381. Nós vamos falar agora sobre o concílio de Éfeso, que aconteceu em 431. O próximo concílio que nós iremos falar vai ser o concílio de Calcedônia, em 451. Eu ia falar desses dois concílios, pelo fato dos dois terem acontecido no quinto século, o de Éfeso e o de Calcedônia, com diferença de 20 anos, mas eu preferi falar um de cada vez para o vídeo não ficar muito comprido. Porque o próximo concílio vai ser só no sexto século, 553, que vai ser o segundo concílio de Constantinopla. Lembrando que o primeiro concílio foi em 381 e agora o segundo concílio vai acontecer apenas no século VI, na metade do século VI, quase 200 anos depois. Bom, o concílio de Éfeso, o que aconteceu nesse concílio? Por que ele foi reunido? Bom, primeiro esse concílio foi reunido por Teodósio II para poder rebater uma heresia ensinada por Nestório. Nestório, ele era um patriarca de Constantinopla que dizia que Jesus, por ser Deus e homem, ele teria que ser duas pessoas. Já que ele tinha duas naturezas, automaticamente ele teria que ser também duas pessoas. Ele não poderia ser uma pessoa só com duas naturezas. Então ele era Deus e homem. Logo, ele não poderia ser apenas uma pessoa. E a outra linha de pensamento da época, principalmente de Alexandria, era que Deus era apenas uma pessoa com duas naturezas. Era crido e ensinado também na união hipostática, uma união perfeita e indivisível. Não tem como separar a natureza humana e a natureza divina. E em Alexandria existia uma expressão que era chamar Maria de Mãe de Deus. Só que essa expressão não era para exaltar a Maria, não era para que ela fosse exaltada, e sim para exaltar o ser divino que era Jesus. Dizer que Jesus era o Deus que veio na terra. Por isso era dito em Alexandria que Maria era mãe de Deus, não para exaltá-la, e sim para exaltar a divindade de Cristo. Bom, e com isso, essa expressão em Alexandria era Theotoko, que significa mãe de Deus. Bom, isso Nestório quis rebater, falando que seria impossível Maria ser mãe de Deus, já que Jesus tinha duas naturezas. E Nestório falava que Maria era mãe do Jesus homem, da natureza humana, e não da natureza divina. Então, fiz algumas anotações aqui. Quem rebateu essa ideia foi São Cirilo, patriarca de Alexandria. Reuniu o concílio, porém, São Cirilo, muito espertinho, não esperou Nestório e nenhum dos seus discípulos chegar para debater. Começou a reunião sem o seu opositor e já decretou Nestório como um herege. Interessante, já decretou ele como um herege. E não somente isso, lá no concílio de Éfeso foi também debatido sobre o pelagianismo. E o que seria esse pelagianismo? O que seria essa doutrina? Pelágio, século IV, me fala que não existia pecado original. O pecado que nós sabemos que nós herdamos de Adão, para Pelágio isso era improvável e também não era bíblico. E nesse concílio também foi rebatido isso, e Pelágio ele foi taxado como herege. E o que ficou definido nesse concílio foi o seguinte: quem não confessar que o Emanuel é Deus e que a Santa Virgem é mãe de Deus, por essa razão seja anátema. Qualquer um confessar
que Jesus não é Deus e que Maria não é mãe de Deus, seja anátema. Então nós vemos que nesse concílio, no concílio de Éfeso, foi decretado que Maria é mãe de Deus, porém não para exaltá-la, e sim para exaltar a divindade de Cristo. Até semana que vem nós iremos falar sobre o concílio de Calcedônia. Deus abençoe a todos.